Vamos continuar agora com o nosso culto de ensino. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles e por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Queridos, quem é que acordava bem cedo de manhã? Quem é que acordava bem cedo ainda, escuro, e ia orar num lugar deserto? Jesus. Jesus, ele não fazia nada antes de orar. Então Jesus, ele nos mostra que a oração, ela precisa vir antes de muitas coisas importantes que precisam acontecer através da nossa vida. Através da vida de Jesus, muitas pessoas foram evangelizadas. Através da vida de Jesus, muitas pessoas conheceram o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, se converteram e receberam a salvação. Através da vida de Jesus, muitas pessoas foram curadas de enfermidades que não podiam ser curadas naquela época. Era lepra, era vamos dizer assim, a pessoa que era cega, o coxo, o manco, enfim, o aleijado, não podiam ser curados, mas tudo isso aconteceu através da vida de Jesus. Ou seja, muitas coisas tremendas, muitos milagres aconteceram através da vida de Jesus. E hoje, muitas coisas precisam acontecer através da nossa vida nesse mundo. Sim ou não, irmãos? Através das nossas vidas, muitas pessoas precisam aceitar a Jesus. Através das nossas vidas, muitas pessoas precisam conhecer o poder de Deus, a verdade do Evangelho. Mas antes dessas coisas, precisa vir a oração. É interessante que me chama a atenção aqui, o texto diz que Jesus, bem cedinho, cedo de manhã, ainda escuro, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. E os seus discípulos foram atrás dele. E aí disseram a ele: Senhor, todos estão buscando o Senhor. Todos estão buscando a Jesus, mas Jesus estava buscando a Deus. É uma cadeia. As pessoas buscam quem busca a Deus. As pessoas buscam quem está buscando a Deus. Porque quem está buscando a Deus tem o que entregar para aqueles que estão buscando a Deus na sua vida. Jesus, para ter o que entregar, ele tinha que buscar no Pai aquilo que ele precisava ter para entregar. Irmãos, para que nós possamos viver uma vida de intimidade com Deus, nós precisamos ter uma intimidade com Deus que faça diferença primeiro na nossa vida. Para que a gente possa fazer diferença na vida das outras pessoas, nós temos que ter uma intimidade com Deus que faça diferença primeiro em nós. Como que você vai fazer diferença na vida dos outros se você está frio, desanimado, incrédulo, vazio da palavra, vazio do poder de Deus? Como você vai fazer diferença? Para que você possa fazer diferença na vida de outros, você precisa deixar que Deus faça diferença na sua vida. Você tem que buscar. A busca por Deus é uma responsabilidade nossa, de cada um de nós. Nós buscamos o que é importante para a nossa vida, sim ou não? Quem busca ganhar dinheiro aí hoje em dia no mundo para sobreviver? Quem busca? A gente busca, e busca com afinco, e busca com determinação, e a gente programa o nosso horário para isso. Mas eu quero dizer para você, querido, buscar a Deus ainda é maior e ainda é mais necessário do que buscar o próprio dinheiro. Por que muitos crentes hoje estão esfriando na fé? Porque estão buscando mais o dinheiro do que a Deus. Porque estão buscando mais os valores desse mundo do que os valores do reino de Deus, do que os valores de Deus, do que as virtudes do Espírito Santo.
A Bíblia continua dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia continua dizendo isso. Muitos crentes já ouviram isso dezenas de vezes, centenas de vezes, mas parece que não entra no coração, parece que não penetra, no íntimo, no profundo, na alma, no espírito das pessoas. E aí as pessoas ouvem e até concordam: precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Só que cada culto a pessoa já está pensando no dinheiro, nas coisas que ela tem que fazer, e quando ela tem a oportunidade de buscar a Deus, ela não busca. Nós precisamos buscar a Deus. Como tem sido agradável, bom, renovador, transformador buscar a Deus esses dias, sim ou não, irmãos? Segunda-feira tivemos um bom número de pessoas aqui em oração. Ontem tivemos um bom número de pessoas em oração. A irmã ali já foi até curada, de segunda para terça-feira, chegou aqui com as costas doendo. Falei: nós vamos ministrar cura em nome de Jesus. E ela no dia seguinte já voltou aqui sem a dor. Então, irmãos, nós temos que crer, e nós temos que buscar, e nós temos que profetizar, e nós temos que declarar o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz em Mateus 18:18: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra também será desligado no céu. Mateus 18:19: e quando dois de vós, olha só, quando dois de vós concordarem nessa terra acerca de qualquer coisa, será feito no céu. São textos da Bíblia que a gente muitas vezes não para pensar, mas eles estão lá. É uma promessa, é uma verdade bíblica. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Quem disse isso? Jesus. Então, se Jesus disse, eu acredito, irmãos. Se Jesus falou, eu tenho que crer que é verdade. E eu tenho que orar em cima do que Ele falou. Senhor, eu estou orando em cima do que o Senhor falou. Então, em teu nome, Jesus, eu proclamo cura. E nós temos que crer. De repente as pessoas começam a ser curadas, de repente começa a haver restauração, mas nada vai acontecer se nós não agirmos pela fé, se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não trazermos essas verdades para dentro da nossa vida. Domingo tivemos um culto abençoadíssimo aqui à noite. Mover, foi muito bom, tremendo. Domingo à noite tem sido, Deus tem visitado as nossas vidas. Como também Deus tem visitado nas sextas-feiras, nas quartas-feiras. Mas nós temos que estar presente, nós temos que nos fazer presente. Irmãos, nós estamos lutando de forma aguerrida, porque nós somos guerreiros. Aqui nessa igreja, Deus tem colocado um coração de guerra dentro de nós, para lutar pelo seu reino. Então nós temos sido aguerridos na obra do Senhor. Mas eu tenho ajudado pastores que estão aí fora, às vezes até chorando. Marlene sabe do que eu estou falando. Hoje eu tive que atender um pastor hoje à tarde. Estava difícil, irmãos, está difícil, não está fácil para muita gente, E eu vejo que a igreja, muitos dentro da igreja estão assim, como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, a nossa luta, ela é diária. O diabo, ele não para de trabalhar, nós é que paramos. O diabo, ele tem uma agenda, e ele cumpre ela todo dia. Desde manhã cedinho, o diabo, ele sabe que ele quer destruir, matar, roubar, esfriar, desanimar os crentes. Ele vai trabalhar para isso. Só que nós temos que trabalhar para vencer o diabo. Nós temos que trabalhar primeiro para que o diabo não roube nada do que da gente, que ele não nos destrua, para que ele não nos desanime, para que ele não nos esfrie. Só que muitas vezes os crentes estão acomodados, acomodados em berço esplêndido. Nós precisamos nos levantar como igreja para orar, para interceder. Jesus, o Filho do Deus vivo, ele não saía para curar ninguém sem orar.
Ele tinha muitas coisas para fazer, mas a primeira delas era orar, era buscar o Pai. Hoje o diabo, ele desbotou a oração na igreja. Tem muito crente que pensa que oração é coisa de velho. Tem muito crente que pensa que oração é coisa do pessoal da intercessão. Não, oração é coisa de crente. Oração é coisa de gente convertida a Jesus. As pessoas que não oram, que não têm prazer de orar, precisam se converter. Crente que não ora, que não investe tempo em oração, precisa se converter de novo. Porque não tem como você viver na presença de Deus sem orar. Ai, pastor, eu não oro. Você precisa se converter, irmão. Precisa se converter, irmão. Porque sem oração você não consegue sobreviver. É que nem uma pessoa querer dizer eu vou viver sem tomar água. Não tem como. Não tem como, irmãos. Mas pastor, quando a gente ajoelha e ora, a gente só está orando. Não é só estar orando, irmãos. A oração é uma arma poderosa. A oração ela abre o céu. A oração ela barra o inferno. A oração ela traz o poder de Deus. A oração ela traz milagre. A oração ela move no reino espiritual. Se a gente não ora, a gente não vê milagre. Se a gente não ora, a gente não vê o agir de Deus. Se a gente não ora, a gente esfria. Mas acima de tudo, se a gente não ora, a gente perde relacionamento com Deus. Porque mais do que receber coisas de Deus, a oração é uma maneira de você falar, se comunicar, se relacionar com Deus. A maior perda na vida de um crente que não ora é a perda do relacionamento com Deus. Não tem como você se relacionar com alguém se você não conversar com essa pessoa. Para mim me relacionar com uma pessoa, eu tenho que conversar com ela. Se eu não converso com Deus, eu tenho respeito por Deus, eu acredito em Deus, mas eu não tenho relacionamento com Deus se eu não oro. Tem muito crente assim, respeita as coisas de Deus, até respeita a Deus, mas não tem relacionamento com Deus porque não ora. A gente precisa de relacionamento. Relacionamento vem de conversar, de falar, de entrar na presença de Deus. Eu achava que eu orava muito, porque eu vinha aqui toda terça-feira orar aqui 1 hora, 40 minutos, ficar aqui na presença de Deus. Eu achava que eu estava orando muito. Eu descobri que eu estou orando nada. Tem um irmão lá na igreja do Aero Rancho, ele falando para mim, pastor, eu vou orar 3 da manhã e às vezes eu termino 5:30 da manhã. Eu entro, fico 2h30 na presença de Deus e às vezes eu levo uma toalha, porque quando eu estou na presença de Deus eu começo a chorar. Eu começo a me derramar em lágrimas. Ele não é pastor, não é nem obreiro na igreja, é uma pessoa que Deus está despertando para orar. Está fazendo um jejum de 21 dias. Às vezes ele sai à noite em torno da casa dele orando. É um irmão, é um crente que nem ministério, nem cargo, título algum possui, mas ele está vivendo algo extraordinário, irmãos. Ele não tem título, não tem título de pastor, não tem título de levita, de músico, não tem nada disso. Só que ele trabalha com cama elástica, aluguel de cama elástica, essas coisas que as pessoas vão para a festa. Olha só, ele foi chamado para colocar uma cama elástica na casa de uma família lá. E aí quando ele chegou lá no domingo à tarde, o filho, o aniversariante, a criança, estava doente, com febre, já tinha ficado 5 dias no hospital, e os pais não sabiam o que a criança tinha. Só que ele, orando, ele ficou sensível, ele ficou cheio do poder de Deus. E ele chegou para aquela mãe e falou: posso orar pelo teu filho? E aquela mãe falou: pode, ora por ele. E ele foi lá, colocou a mão e falou: Senhor Jesus, em teu nome eu ministro cura, eu determino que essa doença saia da vida desse garoto, e peço que o teu Espírito Santo entre na vida dele agora, em todas as áreas do seu corpo, e remova completamente essa doença da vida desse menino, para que a festa dele não seja, ó Deus, estragada, para que ele, ó Deus, possa
desfrutar da festa que foi preparada para ele, Senhor. Não deixa essa doença atrapalhar a vida dele. Ele orou. Eu estou tentando lembrar as palavras que ele me falou, mas foi mais ou menos assim que ele orou. Montou a cama elástica e foi embora. Na segunda-feira ele voltou para pegar a cama elástica. A mãe daquela criança veio correndo abraçar ele e agradecer. Falou: aquele dia que o senhor veio aqui e que o senhor orou pelo nosso filho, o senhor saiu, meu filho começou a ter uma febre, assim, esquentou o corpo dele, começou a suar, mas depois que ele suou, ele sarou. Toda aquela enfermidade, toda aquela doença foi embora. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor orou pelo nosso filho e ele foi curado, e foi um milagre, porque ele ficou 5 dias internado e ele não melhorava e a gente não sabia mais o que fazer com ele. E aí aquela mãe disse algo interessante para ele. Falou assim: eu vou contar uma coisa para o senhor. Perto de nossa casa tem não sei se é um centro espírita, não sei o que era. Falou: estava tendo uma festa de Cosme e Damião, e a pessoa que cuida lá quis dar uma balinha de Cosme e Damião para o nosso filho, e eu não aceitei. E aí, como eu não aceitei, aquela mulher disse: vocês não vão aceitar? Então vocês arquem com as consequências. Ou seja, lançou uma palavra sobre a vida do nosso filho. A partir daquele dia ele começou a ficar ruim. A partir daquele dia ele começou a ficar doente. Aí foi parar no hospital. Ficou 5 dias hospitalizado. Ou seja, era uma ação espiritual que estava na vida daquela criança. Ele não sabia disso, mas ele chegou lá e orou. E o Senhor curou. E o Senhor libertou de todo aquele mal que veio sobre a vida daquela criança. Mas por que aconteceu tudo isso? Porque ele estava orando. Ele estava orando. Irmãos, nós precisamos orar. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. Havia um problema ali relacionado a uma enfermidade que veio através dessas entidades, Cosme e Damião, que costumeiramente essas pessoas fazem consagração de doce a essas entidades, dão para as crianças. Mas tinha alguém orando. Falei: irmão, Deus vai te usar. Falei: irmão, continua nesse propósito, Deus vai usar a tua vida. Você não é pastor, você não é ainda obreiro de nada, mas o Senhor está te levantando, e o Senhor vai usar você, porque você está orando. Eu quero deixar essa palavra sobre oração para os irmãos que estão aqui nessa noite, e para os irmãos que vão ver esse vídeo também, para que nós possamos entender que nós precisamos reaprender o propósito da oração. A igreja não está orando como deveria orar, por isso nós estamos perdendo muito do poder de Deus, do fervor de Deus, da ação de Deus e da presença de Deus nas nossas vidas. É preciso que nós, como igreja, resgatemos dentro de nós esse propósito da oração, irmãos. Oração é poder. Oração é se encher não só do poder, mas é se encher da presença daquele que tem todo o poder. Então, nesse momento, eu quero que você fique em pé. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esses momentos de reflexão sobre